Bom, a disciplina aqui trata de análise de sistemas dinâmicos. O Gustavo é formado em mecatrônica, o Eugênio é formado, lá eles chamam de engenharia de eletrotecnia, que seria a nossa engenharia elétrica aqui. Ambos tiveram disciplinas de circuitos elétricos, né? Aqui a gente tem um exemplo de um sistema estático, que não é um sistema dinâmico. Para analisar esse sistema aqui, a gente não precisa dessa disciplina de sinais de sistemas, porque aqui tem um divisor resistivo, né? Aqui sempre a saída, se a gente definir a saída como a tensão nesse resistor aqui, ela sempre vai ser metade da entrada, né? Então eu coloco uma tensão lá na entrada, em qualquer instante de tempo aqui, para eu saber qual é o valor da saída, eu simplesmente pego a entrada naquele instante de tempo e divido por 2, nesse caso aqui. Então esse é um sistema estático, onde a saída depende só da entrada naquele momento, não depende de entradas passadas. Aqui a gente já tem um sistema dinâmico. Aqui existe acúmulo de energia, né, no indutor e no capacitor. O sistema é dinâmico porque ele tem uma dinâmica, ele tem memória, né? Ele armazena energia, então ele armazena informação. Tem um divisor resistivo aqui, mas para eu saber qual é a tensão em um determinado instante de tempo, não basta eu saber qual é a entrada naquele instante de tempo, né? Eu preciso saber o que aconteceu com a entrada desde o tempo menos infinito até agora. Por exemplo, aqui, nesse instante e nesse instante, eu tenho o mesmo valor para a entrada, né? Só que os valores da saída são diferentes aqui e aqui. Porque aqui o que aconteceu antes, o histórico antes é um, e aqui o histórico antes é outro, né? E aí depois que o sistema entra em regime permanente, aqui, né, ele tem um transitório, depois ele entra em regime permanente, aí sim o comportamento dele é aproximadamente estático, né? Mas para analisar esse tipo de sistema aqui, a gente precisa estudar sistemas dinâmicos, é o que a gente estuda aqui na disciplina de sinais e sistemas. Definição de sinal. Sinal é sinônimo de função para a gente aqui. Função de uma ou mais variáveis independentes. Normalmente a nossa variável independente é o tempo. Então, normalmente é uma variável independente, né? Então, tem um exemplo aqui de um sinal de áudio. Áudio, ele significa pressão acústica num determinado ponto, onde está o microfone, né, ao longo do tempo. Então, aqui está um valor proporcional à pressão medida pelo microfone ao longo do tempo. Então, a informação carregada por esse sinal é pressão e a variável independente aqui é o tempo. Pode ter mais de uma variável independente, né? Aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho x e y como variáveis independentes e tenho uma função f aqui, que depende de x e de y. Então, é um sinal bidimensional. Imagem é um exemplo de sinal bidimensional. Eu tenho duas variáveis independentes, que são as duas coordenadas aqui, e eu tenho uma amplitude aqui. Normalmente a gente representa a imagem em escala de cinza, né, onde 0 é preto e a amplitude máxima é branco, e aí escalas de cinza intermediárias representam amplitudes intermediárias. Então tem um exemplo de um sinal com duas variáveis independentes aqui, é uma função de x e y. Um vídeo já é uma função de três variáveis independentes. Para eu saber qual é o valor da amplitude de um determinado pixel, eu tenho que passar para essa função as coordenadas x e y do pixel e também o instante de tempo, né? Aqui, uma imagem estática é uma função de duas variáveis independentes. Um filme, né, é uma função de três variáveis independentes. E o que é um sistema no contexto da disciplina? É uma entidade matemática que realiza uma operação no sinal de entrada e gera um sinal de saída. Então, sempre a gente define o sistema como uma operação matemática que opera sobre o sinal de entrada. Por exemplo, aqui a operação é y de t é igual a x de t sobre 2.
Essa é a equação, né, a operação matemática que define esse sistema. Aqui é uma operação um pouco mais complicada, né? A gente pode encontrar a equação diferencial que define esse sistema aqui. Existe uma equação diferencial que dá a saída em função da entrada, né? Ela vai ter uma integral lá. Pelo menos duas integrais, ou uma integral é uma derivada, ou duas derivadas, né? Depende de como que a gente define aqui o sistema. Mas existe uma equação que define y em função de x, né? Essa equação é o que define o sistema. É uma operação que a gente faz sobre o x, sobre a entrada. Bom dia. Você pode fechar ali, por favor? Que aí a gente pode falar alto aqui sem atrapalhar o pessoal. Uma classificação que é importante, principalmente quando você vai aplicar sinais de sistemas a controle, é a classificação do sistema com relação à quantidade de entradas e saídas. Aqui a gente vai estudar sistemas de uma entrada e uma saída, single input, single output. Mas existem outros casos mais genéricos, né? Por exemplo, single input, multiple output. Aqui tem um exemplo de radar, quando você tem um array de antenas e quer direcionar o pulso do radar numa determinada direção. Então, cada antena é uma saída. E cada uma delas emite com um determinado atraso. E se esse atraso variar linearmente ao longo das antenas, você direciona o pulso na direção que você quer. Então, o radar é um exemplo, o emissor de radar é um exemplo de sistema com uma entrada e múltiplas saídas, quando é um array, né? E o receptor de radar e de ultrassom também, que é o que a gente usa aqui, é um exemplo de sistemas com uma entrada, múltiplas entradas e uma única saída. Tem vários sensores aqui e eles combinam, os sinais que eles leem são combinados numa única saída. Um exemplo de sistemas com múltiplas entradas e múltiplas saídas seria um carro autônomo. Eu acho que é um bom exemplo. Ele tem várias entradas, né, vários sensores, sensor de radar, vídeo, GPS, sensor a laser, sensor de ultrassom. As saídas são os atuadores, né? A aceleração do motor é uma saída, o torque do motor, né, depende de como é acionado. Direção aqui das rodas é uma saída. O pisca-alerta também é uma saída. Então, é um sistema com múltiplas entradas e múltiplas saídas do carro autônomo. Normalmente, na robótica, vocês têm múltiplas entradas e múltiplas saídas. Agora sim, uma classificação que vai ser importante aqui no contexto da disciplina. Quando você estudou controle lá, você foi dividido entre controle discreto e contínuo? Então, essa classificação aqui já está clara, né? Um sinal contínuo é definido para qualquer instante de tempo, né? Já um sinal discreto é definido para instantes inteiros, né? Então, eu tenho aqui a amostra no instante 0, no instante 1, 2, 3. Pode ser inteiro, né, como nesse caso, ou pode ser múltiplo do período de amostragem, né? Então, digamos que eu tenho 0,2 segundos de período de amostragem. Então, o sinal vai estar definido para o 0, para o 0,2, para o 0,4, 0,8. Num sinal discreto, ele está definido para os instantes inteiros aqui e não está definido para instantes intermediários. Ele não existe aqui. É diferente de dizer que ele é zero. Ele não vale zero para esses instantes aqui. Ele realmente não está definido. Se a gente quiser transformar um sinal contínuo num sinal discreto, a gente tem que amostrar o sinal discreto, né? O sinal contínuo. Pegar amostras aqui nos instantes de tempo que a gente quer. Para passar daqui para cá, a gente tem que interpolar o sinal discreto, né? A gente tem que criar os valores intermediários aqui. E aí existe uma série de métodos de interpolação. Outra classificação é entre sinais analógicos e sinais digitais. Às vezes elas se confundem. No jargão da eletrônica, quando a gente fala de um conversor analógico digital, na verdade ele é um conversor contínuo discreto, além de ser um conversor analógico digital. Mas a rigor aqui, a nossa classificação de sinais analógicos e sinais digitais é a seguinte.
Um sinal analógico, ele pode assumir qualquer valor. A gente não está mais falando do eixo da variável independente aqui, a gente está falando do próprio valor assumido pelo sinal. Um sinal digital ele é quantizado, ele pode assumir apenas valores específicos. Nesse exemplo aqui, valores inteiros. Então, aqui eu peguei esse sinal e quantizei. Então, eu fiz um arredondamento, né, do sinal. Vejam que ele é um sinal contínuo, porque ele está definido para qualquer instante de tempo aqui. Porém, ele só assume valores inteiros aqui no valor do sinal, na amplitude. Né? Então, essa é a diferença entre sinais analógicos e sinais digitais. Como a gente vai trabalhar com aplicações computacionais aqui, a gente sempre vai trabalhar com sinais discretos. E, a rigor, os sinais que a gente vai tratar são digitais também. Só que, por exemplo, quando a gente tem um ponto flutuante de 32 bits, que é o padrão que a gente vai usar lá para representar sinais, a quantização é tão pequena que o erro imposto pela quantização é negligenciável. E a gente visualmente, graficamente, a gente nem consegue perceber o efeito da quantização. Então, a rigor, a gente trabalha com sinais digitais aqui nas aplicações computacionais, mas em 32 bits, usando ponto flutuante, essa quantização é tão precisa que a gente pode aproximar e assumir que a gente está tratando de sinais analógicos e o erro imposto por essa aproximação é negligenciável. Mas isso aqui é muito importante para a gente. A matemática dos sinais contínuos é bem diferente da matemática dos sinais discretos. E aí, a parte teórica aqui vai ser focada em sinais contínuos e as aplicações a gente vai fazer com sinais discretos. Eu falei que a matemática é bem diferente, mas ela é parecida. Né? A gente vai apontar como deduzir as operações de sinais discretos a partir das operações de sinais contínuos. E as 4 combinações são possíveis. Né? Aqui eu tenho um sinal analógico e contínuo. Aqui eu tenho um sinal analógico e discreto. Vejam que ele está discretizado aqui no tempo, mas ele pode assumir, em termos de amplitude, ele assume qualquer amplitude. Né? Eu discretizei esse sinal aqui. Aqui eu tenho um sinal discreto e digital. Ele seria esse cara aqui discreto e ainda quantizado. Né? Então, por exemplo, esse valor 2,7 mais ou menos aqui foi arredondado para 3. Então, ele é discretizado nos dois eixos, né? Tanto no tempo como na amplitude. E aqui é aquele exemplo que a gente viu lá, contínuo digital. Então, nas aplicações computacionais, a gente está nesse mundo aqui, mas para efeito prático, a gente pode assumir que a gente está nesse mundo aqui, né? Porque a quantização é bem precisa. Uma outra classificação importante é entre sinais determinísticos e aleatórios. Um sinal determinístico, ele é determinístico quando a gente conhece a descrição do sinal. Por exemplo, a descrição analítica do sinal, que esse cara é 3 cosseno de t mais 3 cosseno de 2t. Para qualquer instante t, eu sei exatamente qual é o valor do sinal. E aqui eu tenho um exemplo de sinal aleatório. Um sinal de voz aqui. Se vocês pegarem a gravação da aula e pegarem minha voz lá, a gente não tem uma descrição analítica assim, da amplitude em cada instante de tempo. Né? Ele é um sinal aleatório para nós. Mas a gente conhece parâmetros desse sinal. A gente, por exemplo, sabe que 90% da energia do sinal, da informação, está concentrada na faixa de frequência que vai até 4 kHz, é o que acontece para o sinal de voz. Então, cerca de 90% está concentrado ali. Essa é uma informação importante. Às vezes a gente conhece também parâmetros estatísticos do sinal, né? Normalmente o ruído térmico é bem descrito como uma distribuição gaussiana que tem uma média e um desvio padrão. Então, às vezes a gente conhece características espectrais, às vezes a gente conhece características estatísticas e isso nos ajuda a tratar o sinal. Nessa disciplina aqui, tipicamente a gente vai tratar de sinais determinísticos.
Agora, nos exemplos em que se usa áudio, vai ter uns exemplos lá na frente que usa áudio, e os sinais são aleatórios, mas a gente vai conhecer mais ou menos o espectro do sinal, né? Saber em que frequências estão as informações importantes. Sinal par e ímpar é uma definição que é relevante quando a gente for estudar a transformada de Fourier. Um sinal par é simétrico, né, no tempo, então o x de t é igual ao x de menos t. Um exemplo aqui é o sinal x de t igual ao módulo de t. Ele é par, né, é simétrico. Uma característica relevante de sinais pares é que eles podem ser decompostos em cossenos. A gente pode representar um sinal par como uma composição de cossenos. Já um sinal ímpar, a gente consegue representar como uma composição de senos. Está aqui dois exemplos de sinal ímpar. No sinal ímpar, se você inverter o sinal do tempo, vai inverter a amplitude do sinal também. Então, o seno é um exemplo de sinal ímpar, ele é antissimétrico, né? Essa função x de t igual a t também é antissimétrica, é um sinal ímpar. Aqui no tempo 2 ela vale 2, aqui no tempo menos 2 ela vale menos 2. E sinais ímpares a gente consegue representar com senos. E se um sinal tem as duas componentes par e ímpar, aí ele não é nem par nem ímpar, a gente precisa tanto dos senos como dos cossenos para representar esse sinal. Está aqui uma formulinha de como decompor em par e ímpar. Fica o exercício para vocês fazerem aí, determinar e esboçar as componentes par e ímpar desse sinal aqui. X de t igual a t mais 2. Na hora que vocês botarem aqui no x par, vocês têm que obter aqui a porção par desse sinal, que vai ser o x de t igual a 2, constante é par, né? E aqui vocês vão obter a porção ímpar, que é o x de t igual a t, que é a porção antissimétrica. A exponencial complexa é um sinal importante para nós aqui. Ela é definida, deixa eu ver se tem, não está aqui a fórmula de Euler. Aqui. E na ix igual a cosseno de x mais i seno de x, né? Quer dizer, se eu tenho e elevado a um valor imaginário aqui, significa que eu tenho um cosseno daquele argumento ali, multiplicando i, mais i vezes o seno daquele argumento. Então, eu tenho uma parte real, que é cosseno, e uma parte imaginária, que é seno. Esse cara aqui é par ou ímpar? E aí, tem um palpite? Ele é simétrico ou é antissimétrico ou não é nenhum dos dois? A parte real aqui é simétrica, né? Porque é um cosseno. E a parte imaginária é antissimétrica. Então ele não é nem par nem ímpar. Ele tem uma componente par, que nesse caso é real, e uma componente ímpar, que nesse caso é imaginária. Então, se vocês jogarem aqui na equação, nessa equação para isolar as duas partes, vocês têm que encontrar aqui o x par, vocês têm que encontrar o cosseno, e o x ímpar, vocês têm que encontrar o seno. Tem que usar a equação de Euler ali, né? Decompor em seno e cosseno esse cara aqui. Outra definição importante é a de sinais periódicos e não periódicos. Está aqui a definição formal de um sinal periódico, né? O sinal é periódico quando existe um período t, maiúsculo, tal que o x de t é igual ao x de t mais t maiúsculo, para qualquer t. Então, se existe um t maiúsculo que faz com que isso aqui seja verdade, né, o sinal é periódico. Nesse caso aqui, eu tenho um sinal com período 2, né? Se eu pegar o x de t aqui, por exemplo, para t igual a 1, para t igual a 1, o sinal vale aqui, quanto que ele vale? Vale 0. T igual a 1 mais 2, que é o período,
Então, o x de 3 vale 0 também. O x de 5 vale 0 também. Se eu pegar aqui o 1,5, aqui o sinal vale meio. Se eu somar 2 aqui no tempo, o x de 3,5 também vale meio, o x de 5,5 também vale meio. Então, aqui existe um período igual a 2 que faz com que isso aqui seja verdade para qualquer instante de tempo. Se não existe isso, o sinal é aperiódico. Aqui tem um exemplo de um sinal que é quase periódico, né? Se não fosse esse dentinho aqui, ele seria periódico. Como aqui a regra é quebrada, né? Para a maioria dos instantes de tempo aqui, o período 2 faz isso aqui ser verdade. Mas para o instante de tempo aqui, um pouco antes do 4, digamos o 3.9 aqui, é um exemplo onde isso aqui não é verdade. Se eu pegar o x de menos 0,1 aqui, ele vale quase 1. Posso pegar o x de 0. Ó. O x de 0 vale 1. O x de 2 vale 1. O x de 4 já não vale 1. Então, ele não é válido para... Essa periodicidade não é válida para todos os instantes de tempo. Em termos de decomposição de Fourier, você chegou a ver séries de Fourier, transformada de Fourier, alguma disciplina na graduação? Eu vi série de Fourier, transformada de Fourier, eu comecei a estudar na graduação. Séries de Fourier, na qual disciplina foi? Cálculo 3. Lembra que qual condição é imposta para você poder aplicar a série de Fourier para decompor um sinal? O sinal tem que ser periódico. Né? Para a gente poder usar a série de Fourier, tem que ser periódico. Então, eu posso representar esse sinal aqui por série de Fourier, mas esse aqui não. Esse aqui eu consigo representar com a transformada de Fourier, mas não com a série de Fourier. E, finalmente, a energia de um sinal. A energia de um sinal é definida assim, ó, a energia é a integral do módulo do sinal ao quadrado. Se está ao quadrado aqui, por que precisa de módulo? Porque às vezes o sinal é complexo, né? Aí faz diferença. Se você levar um valor complexo ao quadrado, ele não necessariamente vai ser real. Né? Então, por isso o módulo aqui. O módulo de um sinal, a energia de um sinal corresponde lá nos vetores à norma ao quadrado. Como é que a gente calcula a norma de um vetor? Norm of a vector. Cadê a norma euclidiana? Está aqui, ó. A norma de um vetor, você pega cada elemento e eleva ao quadrado e soma todo mundo. E tira a raiz, né? Então, a norma ao quadrado é só você não tirar essa raiz, né? É a soma de cada elemento elevado ao quadrado. Se a gente for estender isso aqui para sinais complexos, né, para vetores complexos, então a gente faz a soma dos quadrados do valor em módulo, né, de cada elemento do vetor. E aqui a gente está estendendo isso para sinais contínuos, né? Aí a soma vira uma integral. Então, a energia é a integral do sinal, integral do módulo ao quadrado do sinal. Normalmente, o conceito de energia de um sinal é mais útil para a gente ver qual é a diferença entre dois sinais. Porque se a gente fizer a subtração de dois sinais, a gente vai ter um outro sinal, né? Vai estar definido ponto a ponto. Para a gente saber quão diferentes são dois sinais, a gente faz a subtração de um do outro, né? Vê a diferença deles e faz a norma da diferença. Vamos ver, vamos fazer um exemplo aqui. Aí eu já posso deixar... Create, será que ele tem a opção collab aqui? Não, então eu vou criar um collab.
Você já programou em Python alguma vez? Já usou o Google Colab? Não. O Google, não sei se já viu o conceito de Jupyter Notebook. Jupyter Notebook é uma ferramenta de programação em Python, onde tem um servidor que roda a máquina virtual Python e você programa e executa os seus programas no navegador. O Google Colab é um Jupyter Notebook do Google. Então a gente vem aqui e cria scripts em Python, por exemplo, energia. Vamos procurar fazer em inglês sempre as coisas. Eu vou criar um novo aqui, ali é a barra de busca, né? Vamos chamar aqui de energy. Então a gente sempre vai usar a biblioteca NumPy e Matplotlib. Já usou alguma delas? É Matplotlib. O NumPy você nunca usou? Não. O NumPy é bem importante no processamento de sinais. Então, dando Ctrl Enter aqui, a gente executa a célula do script. Vamos definir dois sinais aqui. Vou definir um tempo. Aqui tem uma função do NumPy, eu quero um vetor de tempo de 0 a 1, com um intervalo entre as amostras de, por exemplo, 0.001. O meu x1 vai ser cosseno de t, e o x2 vai ser seno de t. Eles são bem diferentes, né? Vou colocar aqui um x3 igual a cosseno de t mais 0,1 seno de t. Vamos plotar os três aqui. Vou criar uma figura. Tx1. Se eu não me engano, eu tenho que fazer o label assim. Vamos ver se é isso mesmo. Beleza. Mas tem que colocar uma frequência maior aqui. Aí. 10. Vou colocar uma frequência 10 aqui. Vamos botar os três aqui, o x1, o x2 e o x3. Ó, o x1 e o x3 são muito parecidos, né? O azul e o verde. Então, se eu fizer a norma da diferença, eu vou ter que encontrar uma norma pequena. O x2 e o x1 são bem diferentes, né? Vamos fazer aqui a norma da diferença. Existe uma função aqui no NumPy para calcular a norma. Então, que é a norma ao quadrado vai ser a energia, né? np.linaug.norm. Se eu fizer isso aqui ao quadrado, eu já tenho energia. Então, x1 menos x2. 62. A energia da diferença entre eles. x1 menos x3, 4. Então, mais de uma ordem de grandeza menor. A rigor aqui, eu estou fazendo... Se eu for fazer a integral, eu tenho que considerar
eu tenho que fazer ao quadrado vezes o dt. O dt aqui seria o período de amostragem, né? Vamos colocar aqui o período de amostragem. Geralmente a gente chama de TS, como a diferença entre o T1 e o T0. Entre o primeiro e o segundo elemento do tempo. Aí eu vou fazer essa diferença aqui sempre multiplicada pelo TS, que seria o equivalente do nosso dt lá, da integral. Vai só mudar a escala, né? Mas a diferença, a proporção entre os valores vai ser a mesma. Então tá aqui, ó. O x1 e o x3 tem uma diferença bem pequena e o x1 e o x2 tem uma diferença maior. 0,06 para 0,004. Então tá aqui um exemplo onde a gente está calculando a energia da diferença entre dois sinais. Já vou adicionar isso aqui na aula de hoje. Exemplo, calcule a energia desse cara aqui. Fica o exercício aí para vocês calcularem na mão a energia desse sinal aqui. Tem que dar 10 o resultado. E a potência de um sinal. Às vezes vocês vão calcular a energia e a integral não converge. Por exemplo, o sinal aqui, ó, x de t igual a 10. Se vocês forem calcular a energia desse sinal, definida aqui, né, faz a integral de menos infinito a infinito do sinal ao quadrado, não vai convergir, né? Porque o sinal ao quadrado dá 100, você vai ter um retângulo com base 2 vezes infinito e altura 100. Nesse caso, a gente usa... Esse sinal não é um sinal de energia, porque a energia dele não converge. A gente chama de um sinal de potência. Então, a gente calcula a energia para cada intervalo de tempo, existe uma energia relacionada. Então, a gente divide a energia pelo intervalo, pelo tamanho do intervalo, e a gente tem a potência naquele intervalo. Se a gente fizer um intervalo tendendo a infinito, né, calcular a energia do sinal para o tempo de menos infinito a infinito, os infinitos vão se cortar aqui, fica como exercício também. Então, tem quatro exercícios aí que ficaram dessa aula, né? Os infinitos vão se cortar e vocês vão encontrar um valor de potência aqui para esse sinal. Para sinais periódicos também, eles são sinais de potência, né? Sempre um sinal periódico, se você for calcular a energia, vai somando a cada período e vai tender a infinito. Então, a gente pode calcular a energia para um período único do sinal. Por exemplo, esse sinal aqui tem período 1, a gente pode calcular a potência para o período de 0 a 1, ou para o período de 0,25 a 1,25, ou de meio a 1,5. Sempre vai ser o mesmo, vou chegar no mesmo valor. E aí divide pelo período. Então não precisa fazer esse limite infinito aqui. Nesse caso aqui, como é que vai ficar a potência? Vamos fazer de cabeça aqui. Ele vale 1, então na hora que eu elevar ao quadrado vai dar 1, né? Então essa integral aqui ao longo de um período vai ser 1 vezes meio, né? Então vai dar meio, eu tenho que dividir pelo período inteiro. Porque eu estou fazendo a integral ao longo do período todo, né? Ela vai dar meio, porque só tem valor... Não. E aí eu divido por 1. Então, a potência desse sinal aqui é meio. E desse sinal aqui, como é que a gente faz para calcular a potência? 5e elevado a J2t. Eu vou ter que colocar esse 5e elevado a J2t aqui na integral de potência, né?
qual que é o módulo de 5E na J2T? Eu faria por eu, né? E se você for ver aqui, a exponencial complexa, né, ela tem uma parte real e uma parte imaginária. A parte real é seno e a parte imaginária é cosseno, né? Aí como é que a gente calcula o módulo? Pega a parte real ao quadrado, mais o imaginário ao quadrado e tira a raiz. Se você fizer isso para qualquer instante de tempo aqui, de uma exponencial, antes de multiplicar o 5, né? For calcular o módulo para qualquer instante de tempo, sempre dá 1 o módulo. Porque é o fasor lá girando, né? Então o módulo é sempre 1, que vai mudando é a fase, né? Então o módulo desse cara aqui é 1. Multiplicado por 5, 5. Então o que vai ficar aqui vai ser 5. Aí é só eu jogar o 5 aqui, né? É só eu fazer esse limite aqui com 5 aqui dentro. Eu calculo a potência desse sinal. Aqui é aquele que a gente fez de cabeça, né? E tem sinais que não são nem de energia nem de potência, né? Pega uma exponencial real aqui. Se eu for calcular a integral de potência, também não vai convergir, porque o sinal tende a infinito com t tendendo a infinito, então vai ter infinito no domínio no eixo do tempo e vai ter infinito no eixo da amplitude também. Então vai ter dois termos tendendo a infinito aí, na hora de eu dividir pelo tempo ainda vai sobrar um termo. Então nem a integral de potência não vai convergir. Esse sinal não é nem de energia nem de potência. Então resumo aqui. O sinal de energia é aquele em que eu calculo a energia e chego num valor finito. Se eu for calcular a potência dele, eu vou chegar num valor nulo, porque eu vou dividir por infinito. Para ele ser de energia, né, para a integral convergir, ele tem que tender a zero quando o tempo tende a infinito. Então ele tem que ir decaindo. Ou ser de duração limitada. Assim. Já um sinal de potência, ele tem a potência finita. Se eu for calcular a energia, vai tender a infinito. Né? E ele não pode assumir valor infinito em nenhum instante de tempo. Diferente desse aqui. Né? Esse aqui assume valor infinito quando o tempo tende a infinito. Explicação do dia aqui é sinais causais e não causais. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente estudar sistemas causais e sistemas não causais. Mas a definição é essa aqui. O sinal é chamado de causal quando, para qualquer instante de tempo negativo, o sinal tem valor nulo. Se ele tiver valor não nulo para algum instante de tempo negativo, ele é não causal. Quando a gente estudar sistemas, aí vai ficar claro o que significa causalidade. Beleza. Esse era o conteúdo de hoje.